Falar sobre habitação social traz à tona um problema crônico dos grandes centros urbanos do Brasil e do mundo. Com as metrópoles cada vez mais populosas e a verticalização das cidades, as pessoas enfrentam preços altos e moradias precárias. E essas moradias precárias se afastam cada vez mais das regiões centrais, assim como revela um estudo do Instituto Escolhas intitulado "Quanto menos infraestrutura e mais longe, mais barata a terra é". Em São Paulo, o déficit habitacional é estimado em cerca de 500 mil de moradias, segundo a Prefeitura da capital paulista. Para refletir sobre este assunto, recebo o professor Celso Lomonte Minozzi, da nossa querida Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. Ele é pesquisador em habitação social e planejamento urbano. Professor Celso, que bom tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Diálogos na Academia. Afinal de contas, o que é moradia social? Reverendo Robson, agradeço muito o convite. É sempre um prazer estar conversando tanto com você quanto com a comunidade acadêmica e outros que também se somam a isso. Essa pergunta ela tem uma resposta simples e um entendimento que exige uma reflexão, não é? Enfim, a moradia não é necessariamente o bem imóvel que nós temos. A moradia vem a ser justamente aquilo que nos abriga, aquilo que, de uma certa maneira, nos dá a ideia de conforto, uma ideia de vida. A gente poderia dizer um pouco do domus latino. O lar, né? O lar, exatamente. E então ela corresponde a questões sociológicas, questões antropológicas, todas as noções de crença possíveis, os ritos diários, os ritos não diários, aquilo que de uma certa maneira permite que a vida aconteça, que o cotidiano aconteça. A habitação, ela já é um bem imóvel, né? Ela é um bem dentro de uma visão dos bens que nós possuímos, que incorpora também a ideia da moradia, mas muitas vezes ela pode ser trocada. A gente pode comprar um apartamento que foi de outra pessoa ou que foi feito numa outra época e nós vamos um pouco adequando aquilo que teve às vezes uma outra ideia de morar, a gente vai adequando a nossa e conforme o tempo passa cada vez mais. A habitação social, ela tem um destino, não é? A própria ideia de sociedade, de uma visão social, de um benefício social, e ela normalmente tem a interveniência do Estado, mesmo quando ela é feita através de recursos privados ou nas parcerias público-privadas, como já aconteceu aqui, e às vezes até feitas mesmo por recursos privados, como institutos de pensão e aposentadoria, ela sempre tem um destino social. E aí, como se fosse um bem comum, não é? O que define toda uma estratégia de vida, de relação com a cidade, de relação entre a própria vizinhança, mas essencialmente a habitação, e nesse formato, a habitação social é prover de uma certa dignidade uma pessoa com um bem imóvel, né? Ou seja, com uma construção, uma casa. Ou seja, a gente pode, de maneira bem simples, dizer que é possível que alguém tenha uma casa, um apartamento, ou seja, ela tem o bem, ela mora em determinado lugar, mas a moradia dela seja precária. É bem possível. Ou seja, não é o móvel, o tangível que necessariamente estabelece esses aspectos subjetivos de você sentir-se bem, de você estar integrado no seu entorno, ser parte de um ecossistema ali social. Ou seja, a arquitetura também se preocupa, e particularmente sua área de estudo, com esses aspectos sociais daquilo que é construído, inclusive para moradia. É isso? Sim, é isso. É claro que há diversas formas, né, de dizer o que é uma moradia. Mas se a gente vem por moradias, vamos dizer, às vezes até antes de entrar na arquitetura mesmo, né, o que é a moradia produzida, projetada pelo arquiteto. Aquelas que vêm sob formas tradicionais, que vão
coletando informações, adequando espaços ao longo do tempo e da tradição. A tenda do nômade, a toca do caçador que coletava eventualmente também algumas coisas. Exatamente. Muitas populações na Europa, no Oriente Médio, mesmo em todo lugar, Oriente, China, Japão, Vietnã. E aqui é que nós temos algumas mudanças e interferências diferentes. Mas se a gente pega, por exemplo, as casas bandeiristas, né, aqui em São Paulo, elas têm uma tipologia semelhante, mas elas não são reproduções, uma igual à outra. Desculpe, as casas bandeirísticas, me explique melhor, eu acho que também as pessoas vão querer entender. É a casa dos bandeirantes? É a casa onde ficavam principalmente os bandeirantes, chamada de casas bandeiristas, e elas eram colocadas, eram fazendas, algumas ainda têm hoje, então são centenárias, né? E elas formavam, à época, um primeiro momento de proteção da cidade, que era uma vila pequenininha, né? Mas lá, obviamente, onde moravam principalmente os bandeirantes, e ela tem uma característica muito específica daqui de São Paulo, por conta da chuva. Tem o telhado bastante alongado, com seus beirais, feita de taipa, por isso o telhado tem que ser longe para a água não acabar com o barro, o pau a pique ali, né? Exatamente. E a maneira, entra-se normalmente pelo centro, tem um lugar de pouso para quem vai, para um convidado. Convidado assim, gente que estava passando, que de repente precisava pousar, precisava de uma ajuda. Tem um lugar, um canto específico para isso, tem o lugar da família, as áreas de trabalho. Então ela tem características que são comuns, sem que os desenhos sejam semelhantes, não é? Elas não foram feitas por arquitetos, mas elas foram feitas pela tradição, uma tradição construtiva, uma tradição dos costumes, né? Do dia a dia, de como é que se fabrica o dia. Da própria dinâmica social, né? Os espaços mais privativos Sim. dentro da habitação, os espaços mais comuns, né? Os espaços de convivência, os espaços de recolhimento. Tudo isso dá o tom de uma moradia. Sim. E é esse aspecto subjetivo que acaba sendo estabelecido por crenças, como o senhor está dizendo, por propostas de convivência, de convívio ali do núcleo que ali habita, como também com a sociedade. E quando a gente fala, por exemplo, que ela tem uma finalidade social, é social no sentido interno para os entes que estão ali ou também para a interação com a polis, com a cidade que está ao redor? Quando há cidade, né, no caso. Se a gente vai, assim, por um começo, né, essa ideia da interação urbana e, de uma certa maneira, vamos chamar de interação política, né? Essa ideia da polis, da vida civil, né? Tudo que ela abrange, mesmo a não civil, né? Isso não teve tanta apropriação no começo, porque muitos desses projetos que foram feitos, eles já foram feitos sob um bem desenvolvido dentro da arquitetura moderna, que é a ideia de que a arquitetura ela é coletiva. Então ela se destina a uma cidade, mas não àquela cidade que existia lá. É um pensamento mais parecido com Brasília. Então, quando a gente olha Brasília e as lâminas colocadas nas superquadras, é aquela interação. Então, quando essas lâminas são colocadas na cidade de São Paulo, ela tem um pouco uma resistência natural da cidade. Com o tempo, isso foi modificando, não é? Mas isso também é vencer legislação, é vencer os próprios recursos de produção, vencer as questões do custo da terra, não é? Então, quando principalmente esses grandes projetos urbanos começam a acontecer no Brasil, principalmente em São Paulo, por causa do crescimento exponencial da cidade, eles vão ser feitos um pouco mais longe.
né, daquilo que a gente pode chamar do centro da cidade. E é aí que entra o projeto, quanto menos infraestrutura e mais longe, mais barata a terra é, o que acaba apontando para uma certa precariedade em alguns tipos de moradia quando elas se deslocam dessa infraestrutura mais central, que já está consolidada, para a periferia. Sim. O que caracterizaria uma moradia precária, do ponto de vista tanto social como também do próprio urbanismo, né? Principalmente a ausência de infraestrutura, principalmente isso. A gente pode dizer assim, bom, mas muitas populações vivem muitas vezes sem infraestrutura. Viveu-se sem infraestrutura durante séculos, mas não é o nosso modo de vida hoje. O nosso modo de vida exige infraestrutura, exige eletricidade, não é? Então, está distante 20 quilômetros da cidade e não tem eletricidade. Não pode acontecer. Uma série de coisas some da vida social, ou porque não tem acesso a equipamentos, dispositivos de comunicação e as coisas as mais diversas. Ou esgoto, que é uma questão, quando a gente chega numa megalópole como São Paulo, é quase impossível pensar que não haja tratamento de esgoto e ainda temos resquícios nisso. Tenta-se avançar, mas ainda é insuficiente. Então, quando a gente pega, principalmente em algumas favelas ainda bastante problemáticas no sentido da construção e que tenha a ausência de infraestrutura, não é apenas um problema da moradia não ser suficiente. A vida daquela pessoa não é suficiente, ela é maltratada diariamente pela falta de um conjunto de conexões com a vida social que a infraestrutura permite, como, por exemplo, o asseio, né, de sentir-se bem. E aí pode ser que ela tenha o seu lugar para morar, mas aquilo não seja moradia suficientemente prazerosa, sustentável e realizadora para ela. Sim. O que dá o conceito justamente de precariedade. É, né? Uma precariedade. E é interessante porque quando a gente fala, por exemplo, de cidades dormitórios ou regiões dormitório, me parece que tem também uma certa concepção de que as pessoas só vão para lá para dormir, elas não vivem lá. E possivelmente não vivem lá porque elas estão tão afastadas, por exemplo, dos lugares onde elas trabalham, que aquilo ali não é a moradia. Às vezes a moradia é muito mais o lugar onde a pessoa trabalha do que o lugar onde a pessoa dorme. Muitas vezes sim, até pela vitalidade de que o lugar onde ela trabalha tenha, não é? Vitalidade que eu digo é dos próprios sinais colocados no ambiente, a rua, o sinal vermelho, o sinal verde, as pessoas passando, o desenho das roupas, seu colorido, os acenos, os abraços, a forma de lidar com o público, quem trabalha com isso, de lidar com os colegas e ver eventualmente alguma coisa que os colegas coloquem na mesa para criar seus territórios pessoais. Isso, então, muitas vezes a vida do trabalho, sim, ela pode ser muito mais vitalizada nesse sentido do que a vida interna na sua própria casa. Mas isso não é uma razão matemática. Isso é muito variável, porque às vezes houve um programa aqui na cidade de São Paulo, quando a prefeita era a Erundina, não dá para falar de recuperação, mas era uma reforma de cortiços. Partia do princípio muito simples. A pessoa não conseguia sair de lá. Ela não tinha recurso para sair de lá. E existia um dado antropológico nisso. Se ela dependesse de uma xícara de açúcar, o vizinho tinha. E se ela, porventura, não saísse no outro dia, o vizinho se preocuparia. Então havia uma relação, e essa relação entre pessoas, mesmo com muita carência financeira, que sempre se tem que ter muito cuidado em quebrar, né? Então, não é a questão uma questão de excelência, mas a recuperação, deixar tudo direitinho, deixar um ambiente mais legal, para que as pessoas pudessem manter seu contato, facilitava
a vida delas. Talvez ir para um lugar sozinho, até maior, até mais bem adequado, cheio de equipamentos, não seria exatamente a morada que ela quereria ter, né? Então tudo isso é muito variável, a gente tem que ter muito cuidado para mexer nessas relações sociais, né? Bom, nós estamos percebendo que a questão de moradia, habitação, não é uma questão apenas de cimento, tijolo, cobrir uma casa e de repente colocar alguém ali. Esse papo está muito interessante, mas vamos para um rápido intervalo e voltamos em breve com mais diálogos na academia com o professor Celso. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta. Há quanto tempo você não visita uma livraria? Ou uma biblioteca? Que tal fazer isso hoje? Dê uma volta, mexa nas prateleiras e encontre um livro para ler. Aproveite esse dom que nós temos, o de compartilhar histórias e ideias. Leia mais. Estamos de volta agora com o nosso Diálogos na Academia. Eu tenho aqui no estúdio o professor Celso, da nossa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e o papo está muito legal porque nós estamos conversando sobre moradia, habitação e moradia precária como uma questão social. Professor Celso, aquela expressão, quanto menos infraestrutura e mais longe, mais barata a terra é quase uma equação. Mas não apenas uma equação semântica, ela tem significados sociais muito profundos. Explica melhor isso para a gente. Ela parte de uma razão financeira muito direta. As áreas urbanizadas, e principalmente aquelas que estão normalmente em disputa, porque alguém quer comprar um terreno ou depois vende, então onde há algum tipo de especulação, ela custa caro. Ela custa caro, a vida custa cara, e obviamente quanto mais longe dela, a terra sim, a terra vai ser mais barata. Só que quanto mais longe dela, muitas vezes é onde não tem infraestrutura, ou tem pouca infraestrutura, mas muitas vezes nenhuma. Então, muitos conjuntos habitacionais foram feitos fora da cidade. O Minha Casa Minha Vida, que é tão recente, né, na nossa história, ele era normalmente feito fora da cidade, justamente por ter essa razão financeira colocada por trás. Outras coisas, como nós estávamos comentando, de questões da vida social, muitas vezes nem eram levadas em conta. Muitos trabalhos. Era encontrar uma terra barata para colocar um conjunto habitacional e pronto. E só. E as pessoas que fossem morar lá, se estava perto de água e esgoto, se tinha energia elétrica... Eles até levariam água e esgoto, mas aí não... com os preços próprios, não com os preços já especulados, às vezes tendo que retrabalhar a infraestrutura urbana. Não é? Porque se está dentro de uma área e de repente a gente coloca muito mais gente em cima, eu tenho que reestruturar um pouco todo o sistema de água, esgoto e tal. Então essa é uma coisa que até com o desenvolvimento do pensamento rodoviário, quando se implanta fortemente a partir dos anos 30, essa visão do carro e que depois vai ser fortemente incentivada com as fábricas de automóveis aqui no Brasil, pouco a pouco vai se deixar o trem e os carros vão começar a tomar conta, e os ônibus. Então, de repente, por exemplo, aqui em São Paulo nós tínhamos uma empresa municipal de transporte urbano, então ela assumia muitas vezes o ônus financeiro e ela que soltava o ônibus que ia para um loteamento distante e depois trazia. Quando essa região começava a ganhar mais força, essa população também ia se deslocando, né? Porque daí começa a ficar mais caro, começa também a ter uma especulação imobiliária,
Então, ela é uma lógica financeira, é uma lógica errada de ocupação da cidade e de uso das noções de transporte que estão colocadas. Isso tem feito com que muitos advoguem a ideia da revitalização dos centros urbanos que hoje, via em regra, estão abandonados, como uma forma de evitar justamente essa força de afastamento que certos projetos habitacionais acabaram provocando. Como é que o senhor vê hoje a política de revitalização dos centros urbanos no Brasil de um modo geral e aqui em São Paulo? Fala-se muito, há muitos anos, que vai revitalizar tal área, que vai fazer aquilo, vai trazer emprego para aquela área, que normalmente já tem, mas vai trazer a família com proximidade, infraestrutura, escola para crianças. Isso é real ou é muita conversa e pouca prática nessa política? Essa é uma boa política e como é que ela está sendo implantada hoje no Brasil? De uma forma geral, é uma política correta, né? Então, nós temos, para todos os efeitos, em termos quantitativos, nós teríamos imóveis suficientes para atender a carência de 500 mil de habitações. O senhor está falando aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E muitas vezes em outras áreas, também em outras cidades. Porque, claro, a economia no centro é onde ela começa forte, mas pouco a pouco ela vai se deslocando. Se a gente pega, por exemplo, aqui em São Paulo, os Campos Elíseos, é onde ficava a turma que tinha fazenda de café. Chegava perto do trem, da sua própria fazenda, e ia para as casas que ficavam lá colocadas. É o primeiro bairro planejado aqui em São Paulo. Só que, pouco a pouco, isso vai se transformando por diversos motivos, e principalmente quando cresce toda a parte junto à ferrovia, né? E lá principalmente na Estação da Luz, os imigrantes chegando, depois migrantes, então vai formando todo um outro núcleo, essa população se desloca, né? Então há uma troca econômico-financeira na região, muitas vezes vista como se fosse vamos dizer assim, um problema, mas na verdade é muito mais um preconceito em relação à transformação da cidade. Ontem até uma pesquisadora estava mostrando lá na faculdade sobre Bolonha. Bolonha foi feito um projeto nos anos 60, então eu estou falando de projetos que abrangem 60 anos. 60 anos já, exato. E que foi a primeira vez que foi feito um trabalho no centro da cidade onde não se retirou a população que morava lá. Foi feito um trabalho mantendo. Há um investimento financeiro, há um investimento político, há um investimento de infraestrutura e, de uma certa maneira, também ajustar a vida se há algum tipo de desequilíbrio daquela população que está lá no centro. Então, esse, enquanto pensamento, é o modelo correto. Reocupar a cidade. Não importa se ela muda suas estratégias econômicas. Se a gente vai para o centro da cidade hoje, é claro que há algumas lojas que existiam, o mapping, o velho mapping, essas lojas foram para outros lugares onde o dinheiro se movimentou na cidade. Mas tem uma economia lá. E se a gente vai durante a semana, a gente vê as lojas abertas, a gente vê os restaurantes cheios, porque tem os escritórios e porque tem gente que mora perto. Isso. Tem gente que mora perto. Então, é importante reocupar o centro da cidade. Tanto nos edifícios que são ociosos, alguns não se dão muito conta, né? Nem todos a gente consegue transformar em moradias. Aquele junto ao Largo Paissandu, que pegou fogo, já tem 4 anos, não tinha como transformar aquilo, a não ser com um custo muito grande em moradia, para aquela comunidade que estava lá ocupando aquele edifício. Mas muitos se prestam. Então agora tem um investimento em cima do Hotel Cambridge, que é bem lá no comecinho da 9 de julho, para que se faça
habitação social. Toda essa reflexão que o senhor está fazendo, ela leva em conta o fator humano, o ser humano como finalidade de todas essas adaptações. A arquitetura em função do que é o bem-estar humano, o desenvolvimento da sociedade. E isso, para muitos, parece algo distante de conceber no senso comum, porque sempre se imagina urbanismo e arquitetura, e eu falo aí como leigo e expressando talvez a opinião de muitos, como uma ciência que necessariamente o fator humano não é ou não seria supostamente o mais importante. Quando a gente pensa nesse aspecto do ser humano como centro para o qual a arquitetura serve com a sua ciência, com a sua arte, como é que o senhor vê a importância da vida humana, da qualidade da vida humana, como valor absoluto para o qual a arquitetura serve? E ela funciona na direção de... Eu digo isso porque na Escritura Sagrada, de onde eu venho, é muito comum, e o próprio Jesus Cristo disse assim, que o sábado é feito para o homem e não o homem para o sábado. A gente poderia afirmar a mesma coisa? A arquitetura é feita para o homem e não o homem para a arquitetura? A gente poderia começar por aí, sim. É claro que existem épocas diferentes na arquitetura e a gente sempre se depara com uma coisa que é a intenção de fazer uma determinada construção. Ela é feita normalmente de matéria, não é? E a gente aplica uma ideia que forma o desenho dela. Isso determina igrejas, casas, prédios, comércios, ruas, praças, parques e todas as diversas coisas que tem. Indo um pouco mais direto a essa pergunta, chanceler, a questão principal é ética. É ética. Não é? Porque sempre num desenho de arquitetura, numa intenção de arquitetura, há uma ideia de ser humano, que não é sempre a mesma. Porque a gente pode pensar que esse pensamento estava no mundo antigo, no pensamento grego, a relação entre beleza e bem, entre o belo e o bom, que é uma questão formadora, um pensamento formador de almas, segundo Platão. Não é? Mas isso também estava nas estátuas, nas esculturas, na própria arquitetura. E às vezes até mesmo, o senhor mencionou uma palavra que vem, como a gente usa, vem do grego, que é o lar. O lar era uma pira. O lar era uma pira, uma pequena pira, assim, que ele ficava num lugar específico da casa grega, que somente o pai, ou o patriarca daquela família, poderia mexer naquela pira. E ela era queimada, ela não era um fogo para esquentar nada, ela era onde somente madeiras nobres poderiam ser queimadas, que era uma maneira de se comunicar e apacentar os desejos dos deuses domésticos. Olha só. Não é? As pessoas da família que estavam... Quase como um altar, né? Quase como um altar. Então, esse lugar, essa ideia de rito, as coisas que se abriam para isso, o pequeno pátio, mesmo que não tinham exatamente a formação e a ideia da beleza que teria, por exemplo, no Párthenon, mas ela tem a vida colocada lá. Então, se a gente vai ao longo dos séculos e vendo todas as construções que foram feitas, há sempre uma ideia de ser humano, uma relação entre seres humanos, entre homem, mulher, a ideia da família, as instituições, elas estão colocadas sempre lá. Seja no desenho dos templos, que variam, não são sempre os mesmos, não é? Das formas religiosas, mas no desenho das casas. E isso não foi perdido até hoje, porque não há como perder isso. Enquanto houver ser humano, né? Enquanto houver ser humano. Então, sim, a arquitetura é uma coisa humana, mas ela, na verdade, reverencia tudo, se a gente puder dizer assim. Agora, quando o senhor fala isso, seria quase que pensando, imaginando aí, que alguém que vivesse num outro planeta chegasse no planeta Terra e pudesse passear por
por este planeta e olhasse aquilo que a gente constrói. O que é que esse visitante de outro planeta, suposto, veria hoje no que se chama de uma arquitetura mais funcionalista? O que significa funcionalismo em termos de perda do elemento humano? Quase nada. Não há uma perda, há uma mudança, né? Então, quando se constrói o pensamento funcionalista dos 19 para o 20, também se constrói uma ideia de ser humano, por exemplo, numa noção de transparência, né? Uma noção de essencialidade, numa certa relação desse ser humano com a sociedade, que não é fixo, ela tem uns movimentos. Isso. Então, eu diria que toda e qualquer arquitetura tem um registro moral. Tem um registro de comportamentos, de relações entre pessoas, e que muitas estão baseadas em éticas muito definidas. Qual seria o registro moral de uma favela feita de madeira, de pedaços de papelão, numa região a céu aberto, com esgoto a céu aberto e completamente precária? O que é que uma arquitetura, que obviamente é uma arquitetura informal por aqueles que ali fazem a sua habitação, o que é que essa arquitetura, melhor dizendo, diz sobre o ser humano que está lá e sobre os seres humanos que poderiam tirar essa pessoa deste lugar ou ajudá-la a sair daquele lugar? Eu acho que tem duas coisas iniciais nisso. Primeiro, um profundo sentido de sobrevivência. E esse profundo sentido de sobrevivência, ele na verdade é uma estratégia espacial. Não importa se ela é pequena, não importa se é com remendos de latas, há um fechamento e esse fechamento dá uma ideia de privacidade, de interno enquanto interno, na eternidade própria, na interioridade própria do ser humano, naquilo que couber àquela pessoa. Quando há às vezes uma construção muito pequena de 2 cômodos, e às vezes com muitas pessoas morando lá, e que foi tão problemático na época da pandemia, para dar conta exatamente disso, há também uma estratégia de vida, onde se cozinha, onde se dorme, onde se conversa, algumas coisas assim. Mesmo numa precariedade muito forte, há um registro social. Ele pode ser diferente daquele que normalmente nós pensamos, mas ele tem um estado de sobrevivência. Muitas vezes tem uma família colocada lá, tem alguém que sai para trabalhar de manhã e que aquele ponto é o ponto de saída e é o ponto de chegada. No outro sentido, muitas vezes a gente acha que elas são saídas do nada, construções saídas do nada. Elas são grandes adaptações. Às vezes uma pessoa vai enxergar um lugar de 2x3 e ela vai se colocar naquele lugar de 2x3, da maneira como ela puder. É um grande sentido de adaptação e sobrevivência. Mas ela traz, porque eu já vi isso em outros lugares, um certo sentido de espacialidade, que não é apenas o que a gente conhece. Nós conhecemos, principalmente os que vivemos, eu, por exemplo, que vivi minha vida aqui em São Paulo e tive uma ideia de o que é uma casa, o que é uma rua, o que é o asfalto, o que é o espaço público, o que é o espaço privativo. Demorou para que eu entendesse de que aquilo também tinha e de que aquela forma de estruturação ela não vinha mera e simplesmente de uma adaptação, mas ela vinha de um outro lugar. Mas isso não acaba depondo contra uma sociedade que acaba tendo uma certa insensibilidade, um certo senso de acomodação e de normalidade, porque aquela habitação é precária. É o que a pessoa tem, ela dá o tom de lar, né, de habitação, de moradia para ela, mas é precária. E ao lado dela, muitas vezes, como acontece em outros grandes centros urbanos, aqui em São Paulo também, você vê pessoas
que obviamente tem uma condição muito diferenciada e aquilo ali se torna algo natural. Não fala um pouco de desumanidade dessa sociedade que acha que isso é normal? Sim, eu concordo com essa visão. Eu não quero dizendo que há um sentido de que há também o traço moral naquela espacialização, querer um pouco deixar tudo um pouco cor-de-rosa, como se, que bom, né? Eles têm um teto sobre eles. Não, é uma desumanidade. Não importa muito se a pessoa quer morar em lugares pequenos, grandes, abertos ou fechados. Isso muitas vezes é da natureza daquela sociedade, daquela cultura e de um desejo pessoal. Mas a impossibilidade de ter algo diferente, a impossibilidade de ter, às vezes, aquele mínimo que dá a dignidade da vida daquela pessoa, sim, é uma desumanidade. E ela está, muitas vezes, no desenho das cidades, nas esferas legais da cidade. Os nossos planos diretores aqui em São Paulo demoraram para reconhecer que havia uma cidade informal. Então, tudo aquilo que eles regiam, formas de distribuição, obras de transporte, de transição de lugares, desconsiderava pontes, isso aí. Não existia. Eu me lembro que mesmo até o Jânio Quadros, se não me falha a memória, década de 70, enquanto prefeito aqui, já depois que ele voltou, né, aquela confusão toda, ele ainda pensava de que as favelas poderiam ser retiradas, saneado aquele local, porque é um saneamento, isso é uma desumanidade, não é essa ideia de saneamento. Uma limpeza, né? É uma desumanidade. Limpa a paisagem, como se por aquilo ali fosse simplesmente um rabisco na topografia urbana. Como né? se não fossem humanos. Né? Até que, de repente, todo mundo se dá conta de que são milhões de pessoas. Então, hoje, nós temos, em diversos modos, vamos chamar assim, de subhabitação, é uma cidade grande, são 2 milhões de pessoas. Vida. Bom, aqui a gente tem um campo imenso de reflexão sobre esses aspectos morais, éticos, sociais da habitação, da moradia, da habitação precária. E nós teríamos aqui um tempo, infelizmente, que nunca jamais seria suficiente para conversar sobre isso. Mas o nosso programa vai terminando por aqui, o nosso tempo está chegando, e eu gostaria de deixar com o senhor uma última palavra para que pudesse dirigir-se nesse aspecto aos nossos que estão nos assistindo, agradecendo desde já pela sua presença e pelo bom papo sobre um assunto tão relevante hoje na nossa sociedade. Agradeço muito também e estou sempre à disposição, gosto de falar para que outras pessoas possam também compreender, não gosto de impor o que eu penso, acho que sempre a presença do outro é muito mais uma grandeza do que um desafio. Isso. Não é? E acho que sentir sempre de que há outras pessoas a se comunicar, a dialogar, a conversar, são principalmente esses pontos que formam os registros éticos da nossa sociedade. Então agradeço muito. Bom, quem agradece é a gente. Quem agradece é a gente, e como o senhor mesmo falou, é justamente essa a proposta do Diálogos na Academia. A possibilidade de estarmos juntos, dialogando sobre questões que nascem como reflexões e respostas para os nossos problemas sociais, cotidianos e reais na sociedade brasileira hoje. Então, professor Celso, muito obrigado. Nós agradecemos a sua presença aqui conosco no Diálogos da Academia e, quem sabe, daqui a pouco nós vamos estar com um novo tema, um novo convidado, e você, acima de tudo, é a presença especial aqui no nosso Diálogos na Academia. Muito obrigado.